Olá, já faz tempo o agronegócio é a principal força da balança comercial brasileira, força que se reflete muitas vezes nas votações aqui no Congresso. No Senado, o principal fórum de discussão dos assuntos do campo é a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Neste Encontros da série especial com os presidentes das comissões, a gente recebe aqui no Museu do Senado o presidente da Comissão de Agricultura, senador Assir Gurgacz. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Como o senhor avalia a situação do agronegócio, da agricultura como um todo no Brasil de hoje? Bom, inicialmente é um prazer estar com você, Ângela, e debater um assunto que eu entendo que é da maior importância para todos os brasileiros. Não só pelo fato de nós produzirmos alimentos para nós brasileiros, mas podermos exportar parte dessa produção de alimentos para a grande parte do mundo. O agronegócio correspondeu, no ano 2010, com 63 bilhões de dólares de superávit da balança comercial brasileira. Sendo que o Brasil fechou a balança comercial com 21 bilhões de dólares de superávit, ou seja, os demais outros negócios deu um déficit de 42 bilhões. Então, o que salvou a balança comercial brasileira, ou o saldo positivo, foi exatamente o agronegócio. E nesse momento de crise, de alta dos alimentos no mundo, há quem diga que é um momento mais delicado, há quem diga que é uma grande oportunidade para esses países produtores. Como o senhor vê? Olha, nós estamos caminhando no mundo inteiro para o que se chama de fome zero, ou seja, alimentar toda a população mundial. E é nesse momento que o Brasil tem uma importância muito grande. Mesmo em épocas de crise, como nós estamos acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que acontece na Europa nesse momento com França, Itália, Grécia, Espanha, enfim, países que são consolidados com a sua economia. O Brasil tem uma influência muito grande, porque esses países todos, apesar da crise, não deixarão de se alimentar. A política internacional de combate à fome, ela é crescente. Portanto, o Brasil tem à sua frente uma responsabilidade não só de continuar, manter a sua produção, mas de aumentar a sua produção de alimentos para poder contribuir com todo o mundo nesse combate à fome, que é um dos principais objetivos de todos os governantes do mundo inteiro. Mas o senhor vê, por exemplo, o Brasil hoje está ocupado quase em sua maioria só com a plantação de soja, que não necessariamente serve a esse alimentar ou a esse salvar a fome. Os dados da FAO revelam que os alimentos hoje estão 40% mais caros no mundo do que costumavam estar há 4 anos, mesmo nesse cenário de crise. Quando o Brasil investe tanto nessa produção para exportação, ainda assim, essa produção competindo inclusive com plantio para desenvolvimento de combustíveis, está fazendo sua parte? Eu tenho certeza que sim. O Brasil está avançando, a tecnologia está chegando no campo, o Brasil tem aumentado ano a ano a sua produção de grãos de modo geral, como não só a soja, o milho, o feijão, o arroz, também a cana-de-açúcar. Nós fechamos este ano, a safra 2010-2011, com um aumento de 8,6% da sua produção. É um aumento considerável. E sim, a soja, ela corresponde em grande parte para o saldo positivo da balança comercial. Ela contribui muito para ajudar os países que estão comprando e necessitam desse alimento. Além da soja, senador, quais são os outros grandes potenciais do agronegócio brasileiro? Bom, a grande produção de alimentos hoje no Brasil se deve à produção de carne, em relação à carne bovina e a aves também. O Brasil tem aumentado muito a exportação desse tipo de alimento para a Europa e isso vem consolidando a economia do Brasil. A produção de cana-de-açúcar também tem consolidado, não só para a produção de álcool, mas para a produção de açúcar também. O aumento de produção e exportação de açúcar esse ano foi muito grande. Fez até com que o preço do álcool subisse no Brasil. Não que diminuiu a produção de álcool para combustível, mas aumentou mais a produção de açúcar exatamente em função do aumento de preço. Fez com que produtores
optassem pela produção de açúcar em detrimento do álcool. Trocando em miúdos, o produtor brasileiro não tem do que reclamar? Eu entendo que não. Eu entendo que o agronegócio tem tido um saldo positivo para o país e para os produtores também. É evidente que há uma preocupação muito grande com os importadores. Se houver um recuo na importação de commodities, o Brasil vai ter um prejuízo muito grande. É um risco que, quando fala em crise na Europa, diminuição de crescimento na China e crise nos Estados Unidos, é praticamente impossível imaginar que essa crise não chegue no Brasil. Então, há uma preocupação, sim, muito grande por parte do governo, que faz a sua parte tentando administrar essa crise, e evidente também por parte dos agricultores, em administrar essa crise e torcer. Não cabe outra coisa ao produtor a não ser torcer para que essa crise não atinja o setor. Ou seja, que não diminuam as importações. Se diminuir as importações, onde é que nós vamos colocar tanta produção aqui no Brasil? E a crise viria com uma força muito grande, trazendo um prejuízo enorme para todo o país. Quando o senhor fala que entende que o produtor brasileiro não tem do que reclamar, no entanto, em muitas audiências, em muitos encontros com políticos, em todas as manifestações que faz, o agronegócio se diz sempre em dificuldades. O produtor rural brasileiro se coloca endividado e sem o apoio estatal. O senhor concorda ou isso é choro de quem está ganhando? Não, eu não vejo dessa forma, Ângela. Nós temos setores do agronegócio que têm problemas. Por exemplo, nós temos os produtores de leite. O nosso produtor de leite brasileiro hoje sofre. Talvez os laticínios não estejam dando a importância ou pagando o preço necessário para o nosso produtor de leite. É sabido que o nosso produtor de leite hoje recebe pelo litro de leite menos do que 1 litro de água. E eu entendo que é uma relação que nós temos que inverter. Nós temos que dar ao produtor de leite aquele valor que ele precisa para manter a sua família no campo. E quando nós falamos principalmente do produtor de leite, é o pequeno produtor rural, é da agricultura familiar, é aquela família que depende da produção de leite, de grãos para alimentar os seus animais, que é para dar essa produção e dar essa renda. Se ele não tem o preço adequado, ele vai ter problema. Então, esse segmento tem uma dificuldade de caminhar. Outros segmentos, nós temos sempre a garantia do governo do preço mínimo. Isso tem ajudado. E o governo tem, sim, investido bastante na agricultura, tem investido com relação a fomento da produção cada vez maior, levando tecnologia ao campo e também dando segurança ou dando seguro para que o agricultor tenha um preço mínimo da sua produção. Isso tem feito com que a nossa agricultura tenha crescido ano a ano. Mas o crescimento e os preços que estão, no meu entendimento, num patamar satisfatório, não dão garantias de futuro e nem resolvem o problema do passado que foi criado ao longo dos anos. Vou lhe dar um exemplo, senador. Na discussão do Código Florestal, a maior parte dos produtores brasileiros se diz em irregularidade, em uma situação ilegal, porque não tem recursos para reflorestar ou para seguir as determinações do atual Código. Isso, então, é pedir demais para o produtor brasileiro? Por quê? Não, só para fazer uma análise rápida, o Código Florestal é a matéria mais importante que nós temos no Senado hoje. Ela envolve diretamente a vida de todos os brasileiros, aqueles que plantam e aqueles que consomem o que aqueles plantam, que é o nosso alimento. O que o Código Florestal está trazendo e que nós estamos tendo um cuidado muito grande é no sentido de que não se diminua a área agriculturável de plantio. Há pontos no Código que faz referência a reflorestamento de áreas produtivas. Eu entendo que o Brasil, que tem 61% das nossas áreas em reserva, 61% de todas todas as terras do Brasil são feitas de florestas. Portanto, nós temos 29% de área de plantio. Nós não podemos fazer com que o nosso agricultor tenha que replantar
ou reflorestar, melhor dizendo, em áreas produtivas, diminuindo assim a área de produção brasileira. Isso seria um retrocesso para a agricultura brasileira. Seria um retrocesso para a produção de alimentos e um custo extra que teria retrocesso que a lei hoje exige. É um retrocesso que a lei está errada. A lei não pode penalizar os agricultores em reflorestar uma área que é de plantio de alimentos. Mas não é uma lei nova.